A presença do senhor no dia 19 de agosto de 2025, no Palácio do Planalto, quarto andar, sala 405. Com quem foi essa reunião? Era sobre o mesmo assunto que nós estávamos tratando, sobre a medida provisória, como aqui houve várias reuniões, inclusive de manhã cedo, alguns parlamentares convidaram as confederações para vir para cá, para discutir a medida provisória 303. Houve dezenas de reuniões com o setor pesqueiro nacional sobre a medida provisória 303, que eu acho que isso não tem nenhum crime em a gente participar, porque nós estamos defendendo... Seu Abraão, quem está dizendo aqui que é crime? Eu estou pedindo um esclarecimento ao senhor como depoente e testemunha. Não, já expliquei. Não, o senhor não explicou. No quarto andar da sala 405, do dia 19 de agosto de 2025, quem foi que lhe recepcionou lá? Vários Quem era a autoridade que lhe recepcionou? Nós passamos por várias salas, falando com autoridades lá sobre a questão da medida provisória. Quais autoridades o senhor falou sobre a medida provisória? Olha, eram muitas pessoas, assim, doutores e doutoras, que estiveram conosco, falando, pessoal, acredito, do setor de justiça lá do Palácio do Planalto. E a ministra que nos recebeu também, falou com todos nós. Que ministra? Gleice, não tenho a ministra Gleice, ela nos recebeu, tratou do assunto com todas as federações que estavam lá. Qual foi o parlamentar que lhe acompanhou nessa reunião? Olha, eu acho que teve, deixa eu me lembrar aqui, calma, um deputado, um de Pernambuco, como é o nome dele é... Túlio Gadelha, o deputado Padre João, alguns deputados que estavam presentes, que eu não sei dizer o nome de todos, que eu não conheço, mas todos tratando da medida provisória 303. Senhor presidente, quero, em primeiro lugar, que considero uma falta de caráter a insinuação que mais uma vez foi repetida aqui, dizendo que uma depoente se negou a confirmar que era parente da ministra Gleice Hoffmann, como se esse fato fosse verdadeiro. Se negou a confirmar uma mentira. E todos os parlamentares, todos sem exceção, inclusive tem vários outros que postaram isso nas redes sociais, sabem que isso se trata de uma mentira. E mesmo assim, repetem, sabendo que estão mentindo. Isto é lamentável, vergonhoso e revela falta de caráter. Segundo lugar, senhor presidente, a meia mentira, ela pode ser contada de várias formas. É verdade que os descontos desta CBPA iniciaram em 2023. É verdade. Mas vamos contar toda a história, presidente. Vamos contar que em 2020, em plena pandemia, a CBPA tenta pela primeira vez conseguir um ACT, e uma declaração judicial naquela época já dizia que o réu Abraão Lincoln Ferreira da Cruz não possui requisitos de elegibilidade para exercer cargo administrativo ou de representação econômica ou profissional. E mesmo assim, senhor presidente, mesmo assim, em 2021, o senhor Leonardo José Rolim, então presidente do INSS, assina um protocolo de intenções e estabelece uma CT permitindo que esta entidade pudesse cumprir com a formalidade necessária para receber um ACT. Ocorre, senhor presidente, que, apesar das manifestações contrárias da Procuradoria Federal Especializada perante o INSS, foi assinado o ACT,
que permitiu que a entidade, então, sem nenhum associado, senhor presidente, recebeu um ACT no governo Bolsonaro sem ter nenhum associado. E veja bem, senhor presidente, num determinado momento, foi contratado o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro. Quem é o Antônio Carlos Paiva Futuro? Nomeado na Secretaria-Geral da Presidência da República em 19 e 22, posteriormente nomeado no gabinete do senador Jorge Seif, agora em 2023, e pagavam o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro com o CNAE 7490-104. Sabe que CNAE é esse, presidente? A atividade de intermediação de agendamento de serviços e negócios em geral. Por que contrataram o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro? E vamos lembrar que o senador Jorge Seif, que depois abrigou ele aqui no seu gabinete, era ministro da Pesca nesse período. E o senhor Antônio Carlos Paiva Futuro antes estava na Secretaria-Geral de Governo. Quem era o secretário-geral de governo? Onyx Lorenzoni, que depois veio a ser o ministro da Previdência. E, senhor presidente, pasmem as senhoras e os senhores. Sabe qual foi o último ACT que eles foram concedidos para o senhor Abraham Lincoln? 4 de novembro de 2022, já depois da eleição, já depois da derrota da eleição, sabendo que teria um novo governo, montaram o esquema criminoso e nos entregaram o governo com os bandidos todos dentro da máquina, com o ACT já aprovado, com as listas para fazer o desconto fantasma. Nós pegamos um monstro criado e foi no governo do presidente Lula que essa quadrilha foi desbaratada. E foi no governo do presidente Lula que o dinheiro roubado dos aposentados e das aposentadas foi devolvido. Esta é a verdade. Concluo, senhor presidente, o esquema criminoso foi montado em 20, 21 e 22. As pessoas-chave do INSS já estavam dentro do INSS. E nós herdamos esse esquema criminoso. E foi nós que desmontamos, desbaratamos a quadrilha e já devolvemos o dinheiro para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas que foram roubados graças à ação dessa organização criminosa dentro do governo Bolsonaro, presidente. Olha, gente, é uma vergonha este cidadão recebeu um ACT, uma autorização para descontar aposentados, de uma entidade que, quando recebeu essa autorização no governo Bolsonaro, não tinha nenhum associado. Deram para ele o direito de descontar de aposentados de uma entidade que não tinha nenhum associado. Pouco tempo depois, da noite para o dia, uma entidade que não tinha nenhum associado passou a ter centenas de milhares de associados. No único mês chegaram a associar 180 mil pessoas. Como se da noite para o dia brotassem supostos pescadores artesanais por todo o Brasil. Isso tudo era de fachada. Isso tudo era gente que não existia, gente que nunca autorizou que esses descontos fossem feitos. Então esse cidadão está envolvido num grande esquema de corrupção que foi montado dentro do governo Bolsonaro. O último ACT que ele recebeu foi dia 22 de dezembro de 2022, já depois da eleição. Bolsonaro já tinha perdido a eleição. O Lula estava uma semana de assumir, quando eles deram a última autorização para que ele começasse a descontar. E é por isso que ele começou a descontar em 2023. Afinal de contas, o último ACT foi dia 22 de dezembro, às vésperas do Natal, Ano Novo. Então, quando começa 23, ele começa a fazer o desconto de toda aquela engrenagem criminosa que ele havia montado. E foi no governo do presidente Lula que essa quadrilha foi desbaratada, e foi no governo do presidente Lula que o dinheiro roubado por eles foi devolvido para os aposentados e aposentadas. Agora, com certeza,
é uma pessoa extremamente envolvida nesse esquema criminoso que a CPMI está investigando. Ele teria movimentado 221 milhões, é muito dinheiro, né, deputado? Pelo amor de Deus, gente, um camarada que ganhou uma autorização de desconto para uma entidade que não tinha nenhum associado, ele chegou a escrever, gente, 40 mil mortos. Ele chegou a escrever perante o INSS uma solicitação de desconto para 40 mil pessoas que já tinham morrido. E em 2 anos conseguiu descontar dos aposentados e aposentadas do nosso país 219 milhões de reais, dinheiro que foi roubado dos aposentados, das pensionistas, do BPC, das pessoas que precisam e que foi roubado por esse esquema criminoso. Ninguém no Brasil dessa consciência pode não se indignar diante dessa roubalheira. É por isso que nós temos que levar essa comissão até as últimas consequências, chegando nos mandantes dessa organização criminosa e, principalmente, garantindo que todo esse dinheiro, essa é uma determinação do presidente Lula, garantir que todo o dinheiro que foi roubado dos aposentados e aposentadas seja devolvido e que a gente vá atrás, né, do patrimônio, dessa fortuna que esta gente criou roubando o dinheiro dos aposentados e aposentadas do nosso país. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço o trabalho de vocês.